Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos começar agora uma programação especial. As tragédias ao longo da história sempre deixaram um legado de reflexão, de aprendizado e de mudanças. A pandemia provocada pelo novo coronavírus mobiliza no planeta ações emergenciais e imediatas. Mas a pergunta que fica é como é que vai ser o mundo pós-pandemia? Ao longo desse programa, nós vamos debater o tema com um convidado super especial. O professor e doutor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, Leandro Carnal. Participam também dessa conversa as minhas colegas Mari Palma, Gabriela Prioli e Thaís Herédia. Professor, muitíssimo obrigado pela presença aqui na CNN para conversar com a gente. É sempre um prazer conversar com o senhor e exibir suas reflexões. Importante a gente saber, lembrar, né, que o senhor é um dos intelectuais mais populares do país, 1,5 milhão de livros vendidos, muitos deles tratando aí de esperança ou de reflexões. Eu imagino que para quem faz o que o senhor faz há tanto tempo, esse período é um período, claro, dolorido, mas muito rico em termos de reflexão mesmo, né, de pensamento. O senhor já consegue enxergar aí um legado dessa pandemia para o funcionamento da sociedade? O senhor acha que o mundo muda mesmo de forma definitiva após o coronavírus? Eu tenho certeza que o mundo muda sempre. Todos os fatos concretos, especialmente os 3 fatos que aceleram a história: guerra, revolução e epidemia. São os 3 fatores, né? Ou poderia dizer, citando um livro do Diamond, armas, germes e aço. Ou seja, os 3 fatores que fazem a história acelerar. Eu usei em uma fala há pouco o exemplo que o Yuval Harari, meu colega historiador de fama mundial, deu. A universidade deles em Israel estava debatendo há anos se deveria ou não ser ensino à distância. Havia naturalmente gente contrária, gente a favor. Em uma semana, todo mundo ficou virtual e à distância. Isso é uma aceleração das coisas. Todos nós aqui, todo mundo que está nos ouvindo em casa, já tinha feito reuniões por computador, mensagem. De repente, passamos a fazer só reuniões. Então, o primeiro fator de uma epidemia, de uma guerra ou de uma revolução é acelerar processos que já estavam em curso. Então, essa é uma mudança irreversível. As mulheres estão no mercado de trabalho há séculos, as de classe baixa, fizeram a Revolução Industrial, mas após a Primeira Guerra, elas ocupam todo o espaço enquanto os homens vão à guerra, e aí, depois da guerra, elas adquirem direito ao voto. Ou seja, é uma aceleração de um processo que já existia. Nós estamos vendo a história mudar tão rapidamente que há 3 meses, se alguém dissesse, como eu vi hoje, tanta gente com máscara entrando no prédio, seria detido por tentativa de assalto. E hoje, quem não está de máscara é visto como um infrator. Então, é uma mudança muito rápida, mas é assim mesmo. Qual será o caráter dessa mudança? É algo para a gente discutir ao longo do programa. Excelente. Quem quer começar? Vamos de lá para cá, daqui para lá? A Mari Palma, que é mais vou eu jovem, primeiro. Eu tive coronavírus, Carnal, e foi um momento de ressignificar muita coisa. É assim. Mesmo? Não, mas já estou bem, já estou recuperada, já voltei a trabalhar. Oi. Mas foi um momento de ressignificar, de fato, muita coisa. E equilibrei ali uma questão de tentar entender o que está acontecendo de fato, que é um momento grave, mas, ao mesmo tempo, tentar colocar a energia lá em cima. Mas eu vejo que muita gente, às vezes, tenta romantizar o que está acontecendo, como se fosse uma oportunidade, de fato, de ser uma pessoa melhor. Tem como achar um equilíbrio entre isso? Bem, o vírus é um dado objetivo, ele não é moral, ele não é vingativo, ele não é ciumento. O vírus é um dado objetivo da natureza. Então, gente otimista contrai vírus, gente pessimista, esquerda e direita contraem vírus. Esse é um dado objetivo. A tentativa de dar sentido ao vírus é inteiramente nossa. Quando eu quero dizer, por exemplo, houve terremotos porque a gente não está amando o planeta Terra, eu estou supondo que eu possa ir lá na falha geológica e fazer carinho nela e dizer, dona Falha, não se manifeste porque nós te amamos muito, né? A natureza é neutra, são os homens que dão sentido a ela. Enquanto houver contato de homens com animais, especialmente, essa é uma das grandes fontes de doenças. Por isso, em continentes onde não havia muitos animais de carga ou nenhum animal de montaria, como a América pré-colombiana, era um continente muito saudável. Foi a chegada dos europeus
que trouxe o cavalo, a galinha e tantos outros animais que fizeram com que gripes e outras epidemias começassem aqui entre os indígenas. Então, isso é um fluxo natural. A ideologização do vírus é uma tentativa de conferir sentido à natureza. Essa é uma antiga questão, né? Porque eu acho que a natureza existe para mim. Então, se chove no dia do meu casamento, eu digo, nossa, só porque eu estou casando hoje está chovendo. Como se as massas de ar devessem respeitar o meu desejo de matrimônio, né? E devessem se deter. Ou está fazendo frio porque eu não trouxe casaco. Então, isso deve ser porque eu não trouxe casaco. Ou seja, a frente fria ficou esperando eu sair de casa e aí avançou sobre a cidade de São Paulo. Essa é uma fantasia nossa. O que a gente pode fazer é ação concreta contra o vírus. Agora, o vírus vai contaminar quem ele atingir e tiver com a resistência baixa. Pronto. Não dá nem para dizer que é uma coisa boa, nem que é uma coisa mandada, porque é ruim, porque envolve a vida humana. Gabi? Professor, indo na esteira da sua primeira fala, o senhor fala que essa epidemia acabou acelerando algumas mudanças que a gente já estava observando antes dela começar. E ontem eu li uma crônica do senhor que está num livro publicado em 2019, em que o senhor fala do futuro da escola e já diz isso, então, de como a gente vai acabar, como vai acabar esse fetiche presencial, mas fala também de como isso pode interferir na educação integral do indivíduo, porque a gente perde a sociabilidade. E aí a minha pergunta é, será que esse isolamento maior que a gente tem observado deve permanecer no mesmo grau? Ou depois que passar essa imposição do isolamento, a gente deve retomar os vínculos sociais, pessoais, mais rapidamente ou de forma mais intensa? A gente vai sentir saudade do contato pessoal ou a gente tende a ficar mais isolado? E quais as consequências disso? Nós somos muito pendulares, né? Há um ano, você e eu reclamávamos que tínhamos pouco tempo para ficar em casa. Há um ano, a gente publicava no Instagram família, que coisa maravilhosa. Como eu gostaria de mais tempo. Bom, como diziam os gregos, quando os deuses odeiam alguém, atendem às suas orações. Eis que todo mundo foi jogado dentro da família dia e noite, né? Então, nós somos pendulares. Na tradição histórica, depois de um período de recolhimento e morte, há uma grande explosão de vida. É o caso do Renascimento após a Peste Negra. Após a Revolução Francesa, a moda em Paris se tornou muito extravagante. Ficou internacionalmente famosa, porque quem não foi decapitado decidiu colocar no pescoço tudo que tinha, já que tinha conservado isso. A tendência histórica é que após o isolamento, toda epidemia passa. Até porque se não passar, não será um problema, nós teremos desaparecido. Mas toda epidemia passa. Então haverá uma tendência a uma explosão de sociabilidade, num primeiro momento. Eu não sei profetizar. Sempre que entrevistam um historiador, perguntam a ele sobre o que ele não pode falar, que é o futuro. Para isso, deveríamos chamar especialistas em profecias. O historiador, com alguma sorte, sabe alguma coisa do passado. Mas a tendência é um período de grande alegria, de grande felicidade, após uma guerra ou uma epidemia. São os anos 20 com o jazz, com os contrabandistas nos Estados Unidos que geram o Grande Gatsby, o romance símbolo da década de 20. Então, tudo isso é tradicional. Agora, o que vai acontecer? A tendência à escola perder o fetiche da presença já estava marcada, mas continua precisando de bons professores que preparem bons materiais e desenvolvam uma habilidade que nós, professores, não fomos treinados. Nenhum professor fez na licenciatura um curso como ser um youtuber, por exemplo. Nós estudamos psicologia da educação e não estudamos isso. Então, esse é um desafio muito grande. Thaís? Chegou minha vez. Eu estou por último, mas não é porque eu sou a mais velha, hein? Não. Bom, já quero deixar é porque isso claro eu estou aqui, né? Eu vou negar até, exato, pelo menos entre as mulheres, eu vou negar até a morte. Karnal, você citou o Yuval Harari na sua primeira resposta e eu estava pensando aqui na aceleração, que você também citou. O último livro dele, que são as 21 questões para o século XXI, ele fala uma coisa que me chocou muito na época que eu li e que é o meu maior medo hoje, né? Que é a automatização, a digitalização, quer dizer, todo o processo do desenvolvimento do algoritmo vai transformar milhões de pessoas em seres irrelevantes. E aí, puxando a sardinha para o lado econômico, em que a gente está percebendo, inclusive, ganhos de produtividade das pessoas com
uma coisa do home office e tal. Como é que você enxerga? Esse também é um processo de aceleração? Quer dizer, seremos pessoas que vamos passar a conviver com hordas de trabalhadores irrelevantes? Ele já tinha começado essa ideia no livro anterior e, de fato, nas 21 questões, ele aprofunda isso. Uma coisa é uma crise de desemprego, como tivemos em 1929, ou no final da primeira década do século XXI. Ou seja, o PIB encolhe, o mercado encolhe e há pessoas que ficam excedentes esperando uma outra reinserção no mercado. O que ele chama a atenção é muito mais grave. É que com o avanço da tecnologia, o mínimo que você vai esperar de qualquer trabalhador, do mais simples ao mais qualificado, é domínio de inglês e de informática. Ora, nós temos um país onde o analfabetismo funcional é enorme. O analfabetismo efetivo diminui lentamente, mas o funcional já foi estimado por um especialista em mais de 50% da população incapaz de ler uma instrução simples. Essa população, que papel terá em um mundo onde o algoritmo, por exemplo, vai responder por tudo que for automático? Que papel terá, por exemplo, aquela pessoa que fez uma função que qualquer programa de computador substitui com maior eficácia? Então, isso, primeira questão que vai colocar em choque como estratégia de sobrevivência é que, se nós continuarmos achando que é possível excluir uma parcela tão grande da população, nós vamos colocar em risco a existência e a estabilidade do próprio capitalismo brasileiro. Ou seja, não é o que eu estou falando não é exatamente um discurso crítico do capitalismo, mas é que, se alguém acha que o capitalismo deve sobreviver, deve investir na formação dessas pessoas. Senão nós vamos cumprir aquela profecia que o Josué de Castro dizia há quase 60 anos, que o futuro do Brasil será um país de gente que não dorme, metade que não dorme porque não come, outra metade que não dorme porque tem medo de quem não come. Eu acho que essa é uma profecia ruim, né? O que fazer com as pessoas que não terão perspectiva de emprego? Aliás, imediatamente, pós-epidemia, o que fazer com a massa crescente de desempregados num país que não estava bem no campo do emprego pleno e vai piorar, né? O que fazer com isso? Se você achar que é possível se isolar em um condomínio fechado e que isso vai preservá-lo do ódio social, está enganado. Historicamente, um dia Versalhes é invadida pelos pobres de Paris. Um dia como outubro de 1789, em história, o povo invade Versailles. Quer dizer, se Luís XVI fosse mais estratégico, se tivesse estudado história, ele teria tomado medidas para impedir chegar a esse ponto. Bom, pré-pandemia, a gente tinha 11 milhões já de desempregados, né? Vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, a gente consegue ter uma ideia do que pode acontecer, infelizmente, com o Brasil. É um desafio que está se impondo para o mundo. Mas aí, professor, eu queria pegar um ponto que tem me chamado muita atenção. Eu vejo as pessoas um pouco divididas entre a negação do que representa essa pandemia e o medo. Queria entender se esse é um processo que se repete diante de tragédias que são inevitáveis, que é praticamente o que a gente está vivendo aqui, né? Olhando para fora o que já aconteceu. Esse processo se repete e aí, historicamente também, vamos olhar para trás para ver se a gente consegue projetar um pouquinho. Quando é que essa chave vira? O que é que faz a sociedade encarar de frente o problema que está aí logo adiante? É uma pergunta complexa, porque nós fazemos essa pergunta, por exemplo, sobre aquelas pessoas que poderiam ter fugido de áreas controladas pelo nazismo, que eram grupos de alvo do discurso de ódio do nazismo, e não fugiram. Por que esperaram até que fosse assinada a solução final e quando não era mais possível sair da Alemanha e a morte passou a ser uma realidade, além do preconceito e da violência já anteriores? Nós temos aquela famosa experiência que nunca deve ter sido feita, que é do sapo. Coloca o sapo na água quente, ele pula, mas vai aumentando 1 grau por hora e o sapo ficará na água até morrer, porque ele não nota. As mudanças lentas, como a questão climática, são difíceis de serem percebidas pelas pessoas. Agora, a negação diante de uma mudança brusca, nós estamos falando de um mundo que há 1 mês era outro. Há 1 mês era um outro mundo. Então, a mudança brusca tem como reação natural a negação. É a negação de alguém que convive, por exemplo, com alguém que tem um vício.
Se você tem uma companheira, um companheiro ou um filho que tem algum vício, sua primeira reação, não, ele hoje fez isso, mas não é assim sempre, porque você quer evitar olhar a realidade. Isso é instintivo e é humano. Agora, junto com isso, um processo mais estrutural e muito complicado, que é o irracionalismo e o anticientificismo que está crescendo. É uma reação, talvez, à incapacidade da ciência de se comunicar ou ser transmitida para o grande público, que leva à emersão de soluções mágicas, de crença em soluções messiânicas rápidas e imaginar que a primeira notícia, por exemplo, sobre um remédio vai salvar a humanidade. E quando, na verdade, o uso de um medicamento para qualquer doença tem que ser testado por muito tempo. Uma vacina efetiva contra coronavírus talvez ocorra o ano que vem, com alguma sorte, com muito investimento. Nós estamos pesquisando há 40 anos, com grande quantidade de recursos, vacina para HIV. Não existe ainda. Nós nunca encontramos um remédio que curasse a gripe. A varíola é o único de todos os males humanos que nós conseguimos eliminar da população. Uma doença entre centenas de milhares, e a diarreia continua matando, aliás, mais crianças nesse momento ainda do que quase todas as grandes doenças. Então não é tão fácil, porque falta vontade política, porque falta vontade social e porque os vírus muitas vezes são mutantes. Logo, você faz a vacina para a gripe do ano passado e o vírus já fez um download novo, inteiramente novo, todo ano. Nós estamos sempre nos defendendo do passado. É claro, as vacinas são corretas. O discurso contra as vacinas é um discurso homicida, que deveria ser penalizado criminalmente. Eu sempre distingo. A pessoa que acredita na Terra plana, eu acho super simpático. Para mim, soa como um unicórnio lilás, alguém perturbado, talvez alguém que tenha fumado que não deveria. Mas não tenho nenhuma raiva de um terraplanista. Agora, alguém que fala mal de vacinas deveria ser interpelado judicialmente, porque isso é defesa de discurso criminoso, isso é incitação ao crime. Mas o senhor vê espaço para essa virada de chave em algum momento? Para quando é que ela acontece? Só quando de fato a tragédia chega? É muito difícil, porque faz tantas décadas que o homem foi à Lua, que olhando de telescópio daqui vemos restos humanos na Lua, deixados lá pelos astronautas, que as pessoas estão dizendo que ele nunca foi à Lua. Ou seja, se nós temos fatos tão comprovados como a Terra ser redonda, coisa que os gregos afirmaram, que outros cientistas do Renascimento demonstraram e hoje é indubitável, como é que tem gente que pensa assim? Realmente é um gesto contra o otimismo na espécie humana. Né? Nós temos quase que um gesto contra a espécie humana isso. Bom, eu queria fazer uma pergunta, professor, porque a gente está num momento de muita informação, a gente tem excesso de informação. E tem um dado do ex-CEO do Google, ele disse que a cada 2 dias a gente gera um volume de dados equivalente ao que criamos do início da civilização até 2003. Ou seja, a gente tem muita informação chegando e a gente está num momento que as pessoas estão querendo mais informação. Dá para analisar como vai ser depois da pandemia em relação a isso? De a gente, de repente, conseguir filtrar o tanto de informação? Porque demais, às vezes, pode fazer a gente ficar mais preocupado, perder a cabeça um pouquinho. Como que dá para analisar isso? É difícil explicar para as pessoas mais jovens a mudança que foi na minha geração. Então, eu acho que a abundância do seu colágeno vai dificultar um pouco a sua imaginação, que é o seguinte: quando me davam um trabalho na escola no interior do Rio Grande do Sul, voltava a casa e abria a enciclopédia Barça. E eu copiava longamente um verbete. Era um trabalho de motricidade fina, apenas. Nós tínhamos um problema na minha infância, década de 60 e 70 do século passado, onde conseguir a informação. O problema hoje é como filtrá-la. O problema não é mais onde, mas de tantas fontes, qual é a verdadeira, qual que tem fake news, ou seja, esse é o problema. Mas aí as pessoas fazem uma confusão que eu tenho insistido muito. Abundância de dados, de informação, não quer dizer formação. Todas as poesias estão na internet. Não há melhores poetas hoje do que em 1950. Todos os tratamentos médicos estão na internet. E formar um médico continua sendo um processo de 10 anos. Mas a abundância, a atomização, a capilarização de dados faz com que muita gente imagine que se eu posso colocar no Google e acessar, eu sei. Então, a confusão entre formação e informação. Ora, para ser um jornalista, um filósofo, um médico, há anos de treinamento.
Acontece que as pessoas acham que se eu sei a data que caiu a Bastilha, porque está lá no Google, 14 de julho de 1789, logo eu sou um historiador. Não, você é uma pessoa ilustrada por uma informação. Ser historiador não é dominar datas. Isso é muito diferente e faz as pessoas suporem que opinião, doxa em latim, em grego, desculpe, opinião é igual a argumento. E que seu grupo de WhatsApp equivale a uma faculdade. Eu fui interpelado por uma senhora em uma palestra que disse que hoje não precisa mais de faculdade, porque tudo pode ser acessado na internet. Eu disse, é verdade. Então vamos supor que a senhora precise de uma operação cardíaca. De um lado há um médico formado num grande centro com 20 anos de experiência. Do outro lado tem um jovem de 24 anos que baixou todos os tutoriais sobre fazer uma operação cardíaca. Ele sabe todos os tutoriais, passo a passo. Abra o peito, corte a aorta. A senhora iria com qual? Enquanto não houver igualdade nas duas coisas, é uma falácia achar que o conhecimento pode ser feito apenas via Google, via internet. E dobrar os dados não quer dizer produzir coisa nova. Dobrar o volume de dados. É possível que você tenha mais fotos ao longo da sua vida que todo o século XIX europeu. É possível isso, mas não quer dizer que nós temos melhores fotos do que nós tínhamos antes. Falou de debate, de argumento, de opinião, eu senti a energia da Gabriela Prioli. Ela tá assim, me chama, Eu me chama. senti, juro por Deus, bateu aqui. Eu tenho várias perguntas, mas eu vou continuar nessa toada da ciência e dos dados. Eu já quero dizer que eu também fiz pesquisa na Barça. Eu voltava da escola, meu avô tinha, e eu fiz muito trabalho com a Barça. Copiava o verbete também, não? Olha, eu não me lembro exatamente o que eu fazia, mas eu lembro de manusear a Barça. Foi no começo. Depois eu peguei a primeira edição, você pegou a última. Nessa história da ciência, e acho que a gente vive um período no qual muitas pessoas rechaçam a ciência, chegam a ridicularizar de forma proposital quem possui títulos ou quem dedicou uma parte da sua vida ao estudo acadêmico. E a gente percebe que tem um efeito, o senhor falou de como a ciência tem uma dificuldade de comunicar. Eu observo que, e não só eu, algumas pessoas já observaram estudos, mas que conforme a gente ridiculariza essas pessoas que rechaçam a ciência, parece que elas se unem mais, quase que num movimento para pertencer. Então, talvez exista um reflexo desse não pertencimento, dessas pessoas que foram excluídas do conhecimento científico. E aí, quando você aponta a falta de conhecimento, elas se unem num movimento agressivo de repulsa. Então, eu queria saber se existe um caminho para a gente melhorar a comunicação da ciência e se esse caminho para melhorar a comunicação da ciência vai encontrar uma dificuldade adicional, que é a expectativa das pessoas pela informação rápida. Porque a ciência, o método científico, ele demanda um pouquinho mais de tempo, né? Então, como que a gente vai conseguir trabalhar com isso para trazer as pessoas de volta para a ciência? Muitas questões, Gabriela. Primeiro, a vocação científica é muito específica. Weber trabalhou com isso em um trabalho extraordinário. No Brasil, nós temos pouca atenção. As escolas públicas raramente têm laboratórios bem equipados. Os jovens cientistas encontram muita dificuldade. Alguns dos melhores nomes que eu conheci na ciência brasileira decidiram, nos últimos anos, ir para o exterior, com dificuldades de importar, por exemplo, coisas básicas ou dificuldades burocráticas, foram para o exterior. Um dos grandes dramas da nossa educação, seja ela qual for, pública ou privada, é que ela desperdiça talentos. Então, uma pessoa que tem uma grande habilidade em escrever, tem uma intuição poética, mas acaba, por exemplo, sendo sufocada, porque ela vai ter que dominar o que é um adjunto adnominal ou uma oração reduzida de gerúndio e perde um pouco da beleza da língua. Isso vale para cientistas e para todas as outras áreas. Então, existe um outro drama. As pessoas que se dedicam à divulgação não sofrem apenas o ataque de um grande público, mas sofrem também a crítica dos seus pares, porque sucesso é uma coisa que incomoda em todos os meios. Tirando o meio jornalístico, é claro, onde ele jamais é alvo de debate, mas o sucesso é algo que incomoda em todos os meios. Então, a divulgação tem que ser muito bem feita. Na Europa, eu acompanhei, quando morei, uma grande quantidade de jornalistas, grande quantidade, especializados em divulgação científica.
ou seja, jornalistas que nos grandes meios de comunicação da época, na sua maioria impressos, eram formados na área, mas eram jornalistas. E sua tarefa, explicar os grandes livros e as grandes teorias para as pessoas. Vou lhe dar um exemplo que é uma das mostras da picaretagem universal que nos domina, a ascensão da palavra quântico. Todo mundo que usa a palavra quântico e que não é físico deveria calar a boca. Ah, isso é aleatório, é quântico. Né? Não, mas você é muito newtoniano, você tem que ser mais quântico. Eu pergunto, defina o que é quântico, diga os 5 nomes que mais produzem na área de física quântica, que é um campo antigo e muito forte, e a pessoa não sabe dizer. Mas quântico para ela é o que define o aleatório, a falta de lógica ou comprova Deus. Quântico é a palavra que deveria ser evitada, porque falou quântico, não é da área, é picareta. É perfeitamente picareta. Da mesma forma, é um Brasil, por exemplo, que tem uma doença bacteriana e trata para vírus. Ou tem um vírus e compra um antibiótico, porque não domina. Ou como diz o meu amigo Drauzio Varela, aqui no consultório, chega alguém apertando aqui, dizendo que está com uma dor no baço. Só tem um baço e ele fica sempre no mesmo lugar. Então você não sabe nem onde está seu baço, mas você tem uma opinião clara sobre como deve ser o isolamento vertical, horizontal ou como der. Eu acho que nós deveríamos ouvir aos médicos quando se trata de doença, ouvir os grandes literatos quando se trata de texto, ouvir engenheiros quando se trata de construir casa. E fora da nossa área devemos balançar a cabeça e ter reações bovinas. E ouvir mais. Acho que falta para todos nós ouvirmos mais aos especialistas que têm opinião divergente, mas a partir de argumentos. Karnal, eu quero trazer uma personagem para esse debate aqui, que é a elite. As elites têm sido muito questionadas, né, pelo bem e pelo mal. Né? A gente está vendo o Banco do A bilhão, a gente está, ao mesmo tempo, vendo outra parte da elite nessa negação de achar que a vida é menos importante do que o emprego. Tudo bem, morrer algumas pessoas, enfim, né? Na verdade, o debate sobre a elite brasileira já existe há mais tempo, e o senhor sabe bem disso. Mas nessa visão do pós-pandemia, né, qual é a transformação esperada depois de um evento trágico desse das elites? E aí, pensando um pouco na sua reflexão sobre a elite brasileira, que também se polarizou, mas ocupam o mesmo espaço na pirâmide social e na formação da opinião geral. É muito complexo, porque, em primeiro lugar, não existe uma elite brasileira. Existem várias elites. E, no Brasil, o que a epidemia trouxe à tona de uma forma cristalina, e não depende se você é conservador ou de esquerda, é que nós temos uma desigualdade tão brutal, tão evidente, que até para a morte nós somos muito distintos. Né? Então, nós temos hoje uma dificuldade de isolamento de uma grande parcela da população. A classe média e alta envolve principalmente um debate sobre como lidar com o tédio e com a indisciplina das crianças em casa. E a classe baixa tem que lidar com a sobrevivência e com o risco do emprego. Nós somos um país que já estava imerso na informalidade. A informalidade foi atingida como um raio durante essa epidemia. Então, o que são as elites sempre me lembra de uma funcionária minha há muitos anos, quando eu abri um vinho chileno de R$40 e ela olhou para mim e disse assim: o senhor é muito rico. Eu não sei se a ela ocorria que eu conhecia pessoas que abriam vinhos de 50 ou 100 mil dólares, eu não, mas eu conhecia pessoas que faziam isso. Não? Eu também mudei sobre essa opinião, sobre o que vem a ser essa elite. Agora, nós temos dentro da elite econômica, política e cultural do Brasil, gente que tem noção que se não houver uma ação efetiva de investimento, que as empresas não são apenas captação de um superávit, mas um fato social também, se não houver a ideia de que a sustentabilidade do pessoal é tão importante quanto a financeira, a ecológica, porque senão eu transformo o colaborador em sabotador. E se eu sou um empresário e faltei com o meu trabalhador nesse momento, isso é como ir para a UTI e não ser visitado. Aquele ódio nunca vai ser superado. Aquele ódio, naquele momento que eu mais precisei, você foi um canalha comigo. Isso é inesquecível. Isso é inesquecível. Então, esse é um momento para eu pensar que não é um momento de ninguém ganhar alguma coisa.
Há uma campanha na qual eu me envolvi, que você citou indiretamente, que é para doação de pelo menos 1% do lucro das grandes empresas do ano passado, 1%. Então, se alguém pode fazer isso, não é nem por caridade, nem por sentimento de distributivismo, mas eu diria que é por sentimento de sobrevivência. Não é possível fazer um país que só tenhamos pessoas de elite. Não existe esse país. Ele não é possível. Então, acho que é um momento para a gente repensar, inclusive discursos que estavam fortes. O SUS, tão atacado, fruto da Constituição de outubro de 1988, foi defendido até o fim por um ministro que era seu crítico ao assumir o cargo. Né? Por quê? Porque mudou a percepção. Termos um sistema universal de saúde com todos os seus problemas é uma das grandes questões do Brasil, um dos pontos mais positivos desse país. Quem é que hoje fala de Estado mínimo com tanta segurança, né, e vai dispensar o SUS, por exemplo? Eu estava conversando essa semana com o secretário de Saúde, que está, obviamente, enlouquecido com a crise, e ele falou isso, finalmente o SUS vai ser reconhecido. Ele falou, se não fosse o SUS, o Brasil estava perdido. O SUS vai salvar o Brasil. Eu diria o mesmo dos bancos públicos, viu? Verdade. Dani, assim, a gente tem uma Caixa Econômica Federal que o resto do mundo não tem, e por incrível que pareça, ela tem viabilizado boa parte da operacionalização das políticas públicas. Isso vai abrir a porta, obviamente, quando a gente tiver mais tempo para falar de alguma coisa que não sejam as vítimas, né? Mas abrir a porta para um debate muito mais amplo a respeito, de fato, do papel do Estado, né, na vida. Mas o papo está super rico, a gente ainda tem um tempinho nesse bloco, eu quero retomar um trechinho da fala do senhor, professor. A sensação que eu tenho é que está havendo uma espécie de numeralização da morte, sabe? Porque os enterros das vítimas de coronavírus, eles são feitos rapidamente, com caixão lacrado, a família não pode acessar perto, você não consegue... Falta um pouco da história das vítimas. A gente se acostumou aqui a falar, olha, no Brasil morreram, de ontem para hoje, 204 mortes foram atribuídas ao coronavírus. Nos Estados Unidos, passou de 4 mil mortos em 24 horas. Perde-se um pouco da humanidade da crise neste momento, inclusive pelas dificuldades mesmo de poder vivenciar esse momento. O próprio luto está comprometido. A gente está perdendo um pouco da humanidade na crise? Bastante, muitas coisas interessantes. Primeiro, o luto, tradicionalmente na psicologia, tem 5 etapas. E a primeira etapa, ela vai pressupor um rito que é ver, por exemplo, a pessoa morta, porque isso é o fechamento simbólico. É doloroso, é muito doloroso, né? Nas nossas tradições cristãs, por exemplo, os judeus enterram com o caixão fechado, sempre, mas nas nossas tradições cristãs, você expõe o corpo. Nós tínhamos uma tanatofobia, um horror à morte, não queríamos nem ouvir falar de mortos e de morte, mas infelizmente em época de guerra e epidemia, a morte vira uma estatística. Essa é uma característica. Ela vira uma estatística porque ela se banaliza. Nós estamos enterrando gente sem saber se é de coronavírus ou não. Quer dizer, nós temos já valas comuns nos Estados Unidos, nós temos cemitérios populares que estão quadruplicando, quintuplicando o número de mortes e não são feitos testes a esse respeito. Então, o número pode ser muito maior do que esse. E não podendo enterrar, fica como um desaparecido durante a ditadura política. Você está com uma ferida aberta, você não sabe o que fazer com aquilo. É muito importante esse processo. Infelizmente, a morte fica banalizada, não no sentido que Hannah Arendt usou da banalidade do mal, mas é que você, há uma semana eu dei uma entrevista e o número de mortos era imensamente menor. Então, quando estiverem um número maior, porque está ainda numa curva ascendente, nós vamos lembrar apenas dos números. E você tem razão. Seria muito importante colocar o rosto dessas pessoas que estão morrendo, para que a gente entenda que nós perdemos vidas e não números. Eu recebi uma daquelas milhares de imagens de WhatsApp, parece que o WhatsApp vive a sua época de ouro e sua criatividade, que é uma população no centro da cidade romana de Pompeia, o Vesúvio entrando em erupção em agosto de 79, ou seja, vai soterrar a cidade, vai matar todo mundo, e alguém diz, e a economia, como é que fica?
Não existe uma oposição entre economia e saúde. Nós temos que defender a vida humana. A vida humana pressupõe cuidados com a vida e cuidados com a manutenção de emprego e assim por diante. Tem que ser uma ação integrada, né? Não adianta sobreviver apenas, eu tenho que sobreviver tendo o que comer e onde me inserir de novo. Esse é um desafio muito grande. De novo, o debate tem que ser desideologizado. Ele tem que perder a sua característica política. Tem que ser defendida a vida humana em toda a sua extensão, em toda a sua amplitude, que é o grande valor. E essa vida implica a existência do homo economicus e também do homem em si biológico. Meninas? Eu queria falar sobre solidariedade, porque a Thaís falou sobre os bancos, mas eu queria um pouquinho fechar a lente e falar sobre a nossa solidariedade, porque a gente vivia num momento, numa vida ali, numa correria, estava todo mundo muito no automático, a gente não olhava para o outro. E agora a gente está olhando para o outro, porque está todo mundo falando que quanto mais a gente ajudar nesse momento, melhor. A gente sabe que se proteger é se proteger, ajudar o outro também. E eu tenho lido várias reportagens dizendo que esse momento de solidariedade também pode ser visto como um egoísmo, de repente. É um pouco polêmico isso, porque a gente sabe que ajudar o outro é a gente se proteger. Será que esse movimento da solidariedade pós-pandemia pode continuar também? Eu lembro quando o Betinho fazia campanha contra a Fome Zero e o acusavam, a campanha contra a fome, e o acusavam de ser assistencialista, de reforçar as estruturas de dominação e assim por diante. E diz, nunca alguém que recebeu comida me disse isso. É sempre alguém sentado no seu lugar confortável dizendo isso. Dom Helder Câmara, falecido arcebispo de Olinda e Recife, dizia, quando eu dou comida aos pobres me chamam de santo. Quando eu pergunto por que alguém é pobre, me chamam de comunista. Ou seja, a solidariedade pode ter muitas fontes. Eu posso estar dando o que sobra por culpa. Eu posso estar dando o que sobra para ter mais curtidas no meu Face ou no meu Insta. Eu posso estar dando o que sobra porque eu quero abater no imposto de renda. Eu posso estar dando o que sobra porque agrega valor à minha marca. Tudo isso é verdade. Tudo isso é uma má origem. Mas confesso que se eu sou um morador de rua e alguém me dá álcool gel ou um lugar para dormir, eu não vou perguntar se aquela pessoa tem culpa ou quer likes, eu vou receber. Então é preciso pensar um pouco mais diretamente, né? É preciso pensar que a solidariedade é uma estratégia de vida. Não é possível imaginar-se em uma cidadela sitiada, como se fosse Massada, aquela última resistência judaica junto ao Mar Morto, cercados pelo Império Romano. Essa síndrome de Massada, ela é ruim nesse momento. Se eu estiver aqui no meu apartamento, no Jardim de São Paulo, se minha despensa estiver cheia, se eu puder encomendar comida e ao chegar desinfetar tudo, eu estarei a salvo. Não é verdade. Não é verdade. Quer dizer, a solidariedade é hoje um gesto estratégico e um gesto de inteligência. Se foi porque você é boa, uma santa, ou porque você quer aumentar o número de likes, é muito difícil eu julgar. É muito difícil eu julgar. Realmente, se alguém me oferece comida, tanto faz a intenção dessa pessoa. Eu aceito e essa comida é bem-vinda. Nós tínhamos que ser um pouquinho mais objetivos. Aquilo que dizia o assessor de campanha do Bill Clinton, é economia, estúpido. É isso que precisa pensar, não? Eu acho que ainda cabe uma perguntinha, uma resposta nesse bloco. A gente está falando muito de solidariedade, até ressaltou aqui que as pessoas mudaram um pouco o discurso em relação ao SUS, justamente porque a gente agora consegue olhar para a saúde do outro também como algo que nos afeta. Em compensação, a gente tem visto, mesmo nesse momento, alguns líderes que continuam a manter um discurso nacionalista, por exemplo, falando contra outras nações, e aqui mais especificamente a China, ou falando contra organizações internacionais, ainda que muitas vozes da economia também digam que se a gente não tiver uma união global, vai ser muito mais difícil da gente, enfim, ter uma transição mais tranquila no pós-pandemia. Queria saber o que o senhor acha desses novos nacionalismos, o senhor tem uma perspectiva otimista ou pessimista em relação ao que a gente vai observar depois dessa crise? Eu sou tão antigo, Gabriela, que eu dei aula de moral e cívica, o SPB. Então, eu me considero uma pessoa nacionalista e por isso eu sou a favor da solidariedade internacional. Eu me orgulho e amo ser brasileiro, mas o Brasil não é um grande país porque eu nasci nele, que é o motivo principal dos nacionalistas. É o melhor país do mundo porque eu nasci nele, que é a vaidade. Eu gosto do meu país imensamente e o amo apesar de tudo
que acontece ou por causa de tudo. É por ser nacionalista que eu acho que o Brasil tem tanto direito a existir quanto a China, Estados Unidos ou Paraguai. Existe muita teoria conspiratória. Imagine num mundo integrado, no qual a China é o maior credor da dívida pública norte-americana, se interessa a China quebrar a sua maior fonte de pagamento. Imagina se eu vendo para uma tal comunidade, se eu quero que essa comunidade seja destruída. A China se interessa muito pela prosperidade do Ocidente. A China é muito objetiva, com todos os seus defeitos, ser um regime forte, autoritário, cerceador de liberdades. A ideia de que a China planejou tudo para que nós fôssemos atingidos, quando o comércio chinês agora deu uma derrapada violenta, quebrando um ritmo histórico de mais de 30 anos. Então, seria muita insanidade. Ninguém tem esse controle. Ninguém tem esse controle. Talvez um lugar muito pequeno, como a Coreia do Norte, com pouca gente, sem nenhum acesso a grandes meios de comunicação. Então, essas teorias conspiratórias não colaboram em nada. É como eu perguntar diante do bandido que me assalta se a arma dele é nacional ou importada. Se a arma dele foi feita na República Tcheca, grande produtora de armas, nos Estados Unidos, ou valoriza o mercado interno e foi feita por uma das nossas indústrias. O fato objetivo arma é mais importante do que a origem. Se esse vírus veio de laboratório de Marte ou de Pequim, é irrelevante, ele vai continuar me atingindo, né? Agora, o nacionalismo é também, como já foi dito, o último refúgio dos canalhas, né? É aquilo que eu vou dizer, que já que eu não consegui fazer nada, a culpa está no outro. Então, a culpa está no país estrangeiro. E época de epidemia e de guerra é época de xenofobia, sempre. Peste negra, quem fez? Os judeus envenenaram os poços. Isso que eu ia te perguntar, bem rapidinho, Dani, se essa inversão da lógica de achar que a China vai matar sua galinha de ouro, ela é repetida na história, em outras situações. É repetida porque retirar sua responsabilidade, seu protagonismo ou tirar a sua culpa é uma tradição. E ler de novo, como respondi à primeira pergunta, é ler de novo moralmente. Peste negra, fruto do pecado dos homens no século XIV. Tuberculose, vida boêmia. HIV, vida promíscua. Né? Agora, coronavírus, a China. Nós devíamos nos fechar, etc. Eu sempre estou fazendo leituras morais, ouvindo teorias conspiratórias, que sempre existiram, mas a internet agora dá voz a todo mundo, como profetizava Humberto Eco. Resultado é que antes era conversa de bar, agora é universal. A gente ainda tem 3 minutinhos. Eu vou manter, então, a questão nessa disputa entre... Não é disputa, na verdade, que virou um debate, né? A verdade virou alvo do debate. Como é que a gente consegue... Vamos aproveitar aqui que temos uma pessoa que tem mais de 1 milhão em uma rede social apenas. Não vou me atrever a contar todos os seus seguidores em redes sociais, mas... essa experiência de falar diretamente com o público de uma maneira muito diferente da que os colegas da academia costumam fazer, te deu alguma fórmula para apresentar os fatos de uma maneira mais clara, para encurtar, talvez, esse debate em torno da verdade, dos fatos, né? A verdade sempre pode ser debatida através de fatos e argumentos. O debate sobre o Estatuto da Verdade, ele é sempre produtivo. Agora, de novo, é diferente porque os grupos sociais de internet, eles criam bolhas, a gente chama de bolhas epistêmicas, ou seja, bolhas em que um comunica ao outro e, através da chamada eco, a teoria de repetição, eu ganho valor. Ora, eu disse uma bobagem, a Terra é plana, eu sou um idiota isolado, mas agora eu tenho 100 mil idiotas no mesmo grupo, achando que a Terra é plana. Logo, 100 mil não podem estar errados. Bem, é aquilo que Brecht perguntava no passado. A voz do povo é a voz de Deus. Então, mas que povo, que Deus? Porque o povo pediu Barrabás e não Jesus. E o povo pediu Hitler também e votou nele. Se a voz do povo é a voz de Deus, eu tenho que saber que o número não caracteriza argumento. Então, por exemplo, eu não me torno melhor por ter atingido, por exemplo, exatamente hoje 2 milhões no Instagram. Eu não me torno melhor. Eu posso ser um imbecil com 20 milhões ou com 2 milhões, ou ser um gênio com poucos seguidores, mas eu aprendi muito, já que essa é a temática da sua pergunta. Eu aprendi muito. Eu me tornei melhor professor
ouvindo as respostas e entendendo um pressuposto da comunicação. Aquele que diz, eu sou responsável pelo que eu digo, mas eu não sou responsável pela recepção daquilo que eu digo. Aliás, eu não controlo. E eu aprendi muito a esse respeito, porque antes eu achava, falando apenas para 30, 40 alunos, que eu tinha um controle maior do conteúdo e do vetor da mensagem. Não é verdade. A mensagem é signo aberto, é aleatória, é randômica. Ela encontra nas pessoas imediatamente um eco que é muito mais emotivo do que de raciocínio. Resultado, eu tenho aprendido muito. Eu quero me comunicar melhor e quero ouvir mais as pessoas. Tenho aprendido muito a esse respeito. Os casais estão sendo obrigados a uma convivência, muitos que já não se encontravam na sua vida conjugal, e a crise acontecendo lá fora, especialmente na classe mais pobre, muitos vão perder o emprego, a fonte de renda. Como lidar com tudo isso? O pressuposto desse ditado, Thaís, é uma consciência de classe média de que não pode haver amor com a pobreza, como existe amor entre casais pobres. Sim. E muitos casais que enriqueceram me narram que o período de construção do patrimônio com dificuldades foi muito mais amoroso do que o período da fruição da fortuna. E muitos homens, ao atingirem a estabilidade financeira, trocam a companheira de luta por uma, geralmente, uns meses mais nova, para usufruir aquele resto. É quase o contrário, parece que o dinheiro afasta mais as pessoas. A pobreza ou a dificuldade ou a doença, ela vai submeter à prova. Crises fazem cair máscaras e fazem que canalhas e heróis emerjam. As crises fazem, como sempre, como eu reli semana passada a edição crítica do Diário de Anne Frank, tem um casal holandês que hospeda e esconde judeus no sótão contra a barbárie. E tem um outro grupo que denuncia. São da mesma sociedade, os que denunciam, os que arriscam a vida para tentar salvar a vida de outros seres humanos. A crise também faz isso. Se o casal se separa porque as contas estão atrasadas, na verdade, este amor era um amor como uma associação de commodities. Cada um dava algum produto para o outro e, secando a fonte, separaram. Na verdade, quando eu digo eu não te amo porque nós não temos o suficiente para comer, então não houve amor antes, né? Antes era uma reunião estável. E estar bem e à vontade em situação confortável é bem mais fácil. Mas eu testo realmente quem gosta de mim no momento da dificuldade. Ou como disse uma aluna minha, que ameaçou o marido dizendo, quem comeu a carne tem que chupar o osso. A ideia de que você deve, na verdade, ser fiel às longas e testadas relações. Antes de casar, eu recomendo que faça uma longa viagem de uns 2 a 3 meses juntos, de preferência em hotéis ruins. Se o amor continuar, estão aptos para a etapa seguinte. Não vale um resort de luxo nas Ilhas Maldivas, tem que ser hotelzinho ruim, com pouca verba. Se o amor cresceu nesse período, é do tipo chantilly, bate que cresce. Eu vou vai jogar batendo que cresce. Mari Palma, né? Calma que a Mari Palma encarou a quarentena. A quarentena não, o isolamento, né? Com o marido. O Ciane Não, marido não, dentro de ainda casa. não. Todo mundo quer casar ela e ela fica aí. A gente mora separado, então foi um momento que a gente ficou de fato pela primeira vez 14 Você dias. quer falar sobre isso? Quer se abrir? Não, Pode falar, pode falar. Fale mais, né? O tio Viraram escuta, as o tio cadeiras escuta. pra cá. Não, foi ótimo, foi ótimo. Mas, na verdade, eu queria até pegar esse assunto para levar para uma discussão um pouquinho mais séria, que é a violência contra a mulher. Porque a gente vê que tem muitas mulheres que estão, de fato, confinadas com o agressor. E aí, como elas não têm como a família ver o que está acontecendo, e isso é um assunto que a gente também vem discutindo bastante. Inclusive, tem gente na internet deixando mensagem para as pessoas, falando se você está passando por isso, me manda uma mensagem, eu posso ligar para alguém. Também é um movimento que a gente vem. Como a gente avalia isso? Você sabe que, tal como eu, você é uma pessoa que deve defender que a família é uma coisa extraordinária. Eu amo muito a minha família e, de fato, para o bem e para o mal, amo muito a minha família. Agora, nós também sabemos que, estatisticamente, a violência contra a mulher, revelada mais pela Lei Maria da Penha do que qualquer outra coisa, ela é fruto de violência da pessoa que convive. Não é de um estranho, apesar de haver isso. Assim como, infelizmente, os trágicos casos de pedofilia são de parentes.
e não de estranhos que entram dentro da família. Então, a família é uma estufa de amor, uma estufa que a gente tem que defender, mas é também uma estufa onde certa erva daninha pode florescer. Ficar em casa, trancado, com um homem que tem uma cultura da masculinidade tóxica, vai aumentar, se ele não tiver a chance de fazer uma possibilidade de crescimento no seu autoconhecimento ou de superar essa masculinidade tóxica, vai aumentar. Então, infelizmente, um dos efeitos colaterais do confinamento vai ser o aumento de agressão a crianças e a mulheres, um abandono maior de idosos, curiosamente pela presença da família, um abandono maior. E após a crise, finalmente as pessoas vão poder não visitar aquela tia idosa do interior porque querem, porque agora não podem visitar porque não podem. Finalmente elas poderão deixar de visitar porque querem, como elas sempre fizeram, porque elas estão reclamando que não podem visitar aquela tia isolada em Ribeirão Preto. Antes elas nunca iam também. Qual foi a última vez, Qual né, foi que a você última foi? vez a esse respeito? Mas você toca num ponto doloroso. Por isso, é preciso, de novo, reforçar. É preciso denunciar o agressor. Um agressor nunca, jamais agride apenas uma vez. Então, quando a Lei Maria da Penha foi implementada, um dos mecanismos que derivou dessa salvaguarda jurídica é que, uma vez feita a denúncia, a mulher não pode voltar atrás, porque era comum ela negociar. Já que ela voltou para casa, o marido pediu desculpas, chorou, nunca mais vou te agredir. No Rio Grande do Sul, nós temos um ditado: cachorro que come ovelha tem que sacrificar, porque ele nunca mais comerá ração. Uma vez que ele experimentou o sangue, ele não vai. O agressor é um perturbado. E ele precisa de tratamento e, às vezes, de encarceramento, porque é muito grave, é um mal muito grave. A misoginia, o ódio contra as mulheres é o mais antigo, mais sólido e o mais generalizado de todos os ódios da espécie humana. É aquilo que unifica o Império Babilônico até hoje, a misoginia. Eu estou, enfim, pesado, né? Mas eu queria trazer um pouco a discussão sobre a queda das máscaras durante o isolamento, não só na convivência com o outro. Acho que em muitos dos seus textos o senhor fala sobre a solidão e o aprendizado da convivência conosco. Então, como fazer com que esse período de isolamento sirva para que nós aprendamos a conviver, estarmos sozinhos em boa companhia, então termos só a nossa companhia, sem a ajuda das muletas. Aí o senhor fala da música, do vinho, dos aparelhos de telefone que permanecem com a gente o tempo inteiro. E como a gente desfrutar do isolamento sem a culpa por não ter tantas tarefas, né? Como que a gente pode fazer para ter uma convivência harmônica conosco e saber desfrutar de um período de solidão, que é solidão em contraposição com a solitude que o senhor fala, né? Um exercício inteligente da solitude, ou seja, o isolamento produtivo, no qual eu tendo mais tempo para ficar comigo mesmo, eu posso refletir mais, ele é muito difícil. A sabedoria, ela é um desafio muito grande. E aquela metáfora que deu origem ao título do meu livro, Dilema do Porco-Espinho, ela é de Schopenhauer, quer dizer, os porcos-espinhos são mamíferos, são animais quentes, eles precisam se aquecer. E no inverno alemão, Schopenhauer viu que uma família de porco-espinho tentava se aproximar e se espetavam e se afastavam. Esse é o grande drama. Eu não quero ficar sozinho, mas eu não quero ficar com as outras pessoas, porque o que é comum quando eu estou sozinho com outras pessoas é que eu continuo sendo eu mesmo. Então, o primeiro exercício filosófico para transformar solidão em solitude é se olhar com muita agudeza no espelho. Então, quando você acha que as pessoas são chatas, olhe-se no espelho, avalie-se, né? Ouça uma voz sincera sobre você. Quando você pode se conhecer, o desafio do autoconhecimento... já para aí, né? Já para aí. Numa estimativa... Se eu entender que o clima pesado de uma casa pode ser culpa só de um indivíduo, mas geralmente é uma associação de várias pessoas, eu faço parte, incluir-se, ou como eu digo, ironizando, em todo o processo de autoconhecimento, trazer seu esfíncter para a reta. Quer dizer, você se submeter ao desafio de se conhecer. Essa é a grande tarefa que nós temos a vida inteira. Eu trabalho com isso, eu tenho 57 anos, eu estudo isso, eu faço terapia há mais de 30 e eu me surpreendo quase toda semana com algo
extraordinário. Às vezes eu tenho um sonho que me dá uma iluminação psicanalítica, eu digo, nossa, eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto. É uma tarefa para a vida inteira, mas saiba, se o outro lhe irrita, é porque ele se comunicou com algo seu. Só existe irritação via espelho. Não? Se eu estou bem resolvido com alguma coisa, como eu digo muitas vezes em palestra, veneno só funciona se eu aceitar beber. Senão, ele vai ser só o oferecimento da raiva de alguém. Upa! Vamos falar um pouquinho sobre a sua quarentena? Vamos. Conta para mim como é que o senhor está levando esse período, o que mudou na sua vida e como é que está esse exercício diário aí do espelho. Mudou rapidamente. Eu voltei de uma palestra em Florianópolis, onde já trazendo umas neuroses de São Paulo, já não cumprimentava as pessoas para irritação das pessoas que não tinham nenhum caso lá. E, de repente, em uma sexta-feira única, cancelaram todas as minhas atividades pelos próximos 2 meses. Eu me chamei naquela ocasião de a anti-Ferrari, de 100 a 0, rapidamente. E eu estaria nesse momento embarcando para Nova York para um ciclo de palestras. Bem, não há Nova York, parece o filme Eu Sou a Lenda, não há Nova York, não há palestras. Eu tive que achar várias outras alternativas, como fazer lives e fazer palestras virtuais, que eu já vinha fazendo, mas agora se tornaram práticas. Estou escrevendo e lendo muito mais. Naturalmente não é tão fácil. Eu estou com uma irritação na mão de produto de limpeza, eu fui lavar o chão da cozinha com um produto mais agressivo e descobri que minha pele não estava acostumada àquele produto de limpeza. Eu estou passando tanto álcool gel que eu temo esse vulcão Krakatoa que entrou em erupção, ou o asteroide que a NASA detectou, porque se passar um fogo perto de mim, eu viro tocha dos Quatro Fantásticos. Então, tudo isso é um desafio. Não é fácil. Eu gosto muito de ler. Eu gosto muitíssimo de ler. Eu tenho um imenso prazer em escutar música. Eu tenho uma alegria muito grande, mesmo sendo um pianista amador, de tocar piano. Eu tenho uma imensa alegria de ver bons filmes, vi coisas extraordinárias nessa quarentena. Mas, é claro, é uma nova experiência. Eu estou surpreendido. Às vezes eu me vejo invertendo horários dentro do meu regramento e tendo voltado a cozinhar, coisa que eu não fazia há muitos anos, eu descobri que eu sempre faço comida para 10 pessoas. Então, isso cria um outro problema, né? Falta aquela consciência que os franceses têm, que você vai ao açougue e compra um bife, uma fatia de presunto. Não, aqui no Brasil a gente gosta de comprar a mais quando é possível, né? É uma descoberta. Se não fossem as mortes, o sofrimento e a crise econômica, se não fosse isso que é o principal, eu diria que eu estou redescobrindo algumas facetas muito interessantes do ponto privilegiado que eu estou. Eu posso fazer isolamento, posso fazer home office, posso fazer coisas que antes eu não podia. Vai nascer um livro da quarentena? Já tem dois, um estava sendo terminado e outro está sendo escrito quase psicografado, de tantas páginas por dia, porque é uma ocasião de escrever, estou adiantando as crônicas também que eu escrevo para jornal, e tudo isso eu gosto muito, porque eu tenho um ponto privilegiado. Eu posso fazer as coisas e eu tenho como sobreviver a esse isolamento. Isso até me envergonha, comparado com a dificuldade de pessoas que eu estou acompanhando, isso me dá uma certa culpa, eu precisaria fazer mais. Me envolvi em algumas campanhas, mas é muito pouco. É muito pouco. Então, o máximo que eu posso ajudar é dizer às pessoas, quem puder, fique em casa. Quem não puder, quem são aqueles que estão na fronteira da guerra, que são médicos, enfermeiros, funcionários de hospitais, esses não têm escolha, esses são os heróis desse momento. A minha função é completamente privilegiada. Eu estou longe de tudo isso, eu estou isolado, eu estou com internet, eu estou com televisão, eu estou com computador, eu estou com comida. Eu espero que todos possamos passar por isso e tenhamos um pós-epidemia um pouco menos trágico. O professor falou que gosta muito de ler. Eu sei que as pessoas se interessam também pela leitura, mas acho que principalmente os mais jovens, que já nasceram nesse mundo mais rápido, têm dificuldade em começar. Eu tenho certeza que muita gente gostaria de ouvir dicas para poder se dedicar à leitura e como facilitar esse início de jornada. Eu preciso descobrir o que é meu gosto. O principal é ser seduzido pelo texto. Então, se eu não tenho grande prática em leitura, eu recomendo contos
contos curtos. Estão publicados os contos da nossa grande, que vai fazer 100 anos, se estivesse viva, Clarice Lispector. Em dezembro, ela completaria 100 anos. Nós temos agora há pouco o falecimento de um grande nome, Rubem Fonseca, que tem contos muito secos socialmente, muito duros e que sempre me abriram muito os olhos. Esse é o momento de tirar da internet uma boa poesia, uma poesia de Fernando Pessoa, uma poesia de alguém que vai me trazer uma luz e talvez, porque faz bem ao cérebro, exercita os neurônios, é decorar uma poesia. E para os jovens eu diria, é muito sedutor no processo de conquista dizer uma boa poesia. Então, num mundo que todo mundo pergunta, e aí, vem sempre aqui, você citar Eros e Psique de Fernando Pessoa, conta a lenda que dormia, você vai seduzir muito mais gente. Então, seja por motivos literários ou eróticos, aprenda algumas poesias, aprenda algumas histórias. Quem tem mais interesse se torna mais interessante. Quem tem prática com isso, pode aproveitar e ler aquele clássico que você vinha adiando. Há quanto tempo você adia Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, Guerra e Paz, que eu reli agora também, não é? Ou então a Odisseia, que é melhor de ler primeiro do que a Ilíada, porque a Ilíada é mais complicada. Um grande poema clássico, uma grande obra clássica, um texto de Machado de Assis, uma crônica de jornal. Ensinar a um filho fazer, por exemplo, a glosa de um bom editorial de jornal. Pega um jornal que seja do seu gosto e faça um filho de 12 anos ler e dizer qual a ideia central. Isso sem ser um acampamento de férias fascista, que você faz tudo por hora, é muito produtivo. E um desafio para quem pode, ler em conjunto em família. Escolher um texto que seja bom, que os pais queiram reencontrar, que os filhos queiram descobrir, é muito bom, é absolutamente produtivo. Que a família descubra essa possibilidade. E se eu tenho filhos inquietos, com mais déficit de atenção, dar a eles a tarefa da seleção e da encenação do texto, por exemplo. Isso é muito bom, ver um filme em conjunto, escutar uma música. Beethoven faria 250 anos esse ano, em dezembro, se vivo fosse. Então, escutar uma música como o quarto movimento da Nona Sinfonia é absoluto. Todas as grandes orquestras do mundo estão colocando para que a gente possa baixar livremente. Então, tem muita coisa para fazer se eu tenho acesso a essas fontes. Eu volto a dizer uma coisa que uma aluna minha me disse há muitos anos. A velhice de quem não lê é muito solitária. A leitura é uma grande companhia, os livros são grandes amigos, não reclamam, não cobram nada, não ligam se você esquece o aniversário deles, são muito legais e quando fechados não reclamam. É muito legal. Eu queria saber qual é a transformação na ética que o senhor está acompanhando, o que lhe apavora e o que lhe dá esperança. A ética é um tema que me seduz há muito tempo e eu tenho que lembrar que a ética é verificada em épocas de crise. A ética não é verificada pelo código de ética da empresa. Essa é uma obrigação para a semana de compliance, para o coquetel que se faz do lançamento de código de ética. Como eu sempre disse, né, quase todas as empresas envolvidas em grandes escândalos recentes tinham um código de ética. Todas. E acontece que a ética é exatamente no momento da dificuldade, porque na abundância total e na estabilidade, a ética é quase natural das pessoas. Todo mundo é generoso quando tudo sobra, quando tudo está fácil. E você começa a medir a ética exatamente na fronteira do horror. Esse é um momento para medir. Ela começa, como crê Aristóteles na Ética Nicômaco, por uma prática e não por conceitos anteriores, como alguns outros pensadores achavam. Então vamos começar com as coisas bobinhas, já que estamos falando muito desse isolamento da classe média, entre aquilo que é sugerido pelo aplicativo de dar de gorjeta para o entregador e a consciência que aquele trabalhador de bicicleta ou de moto enfrenta uma situação de risco para que você possa se preservar, aquele valor é muito baixo. Então ela começa em uma questão muito pequena, é desproporcional a gorjeta em um momento de crise. Alguém está arriscando sua vida para que você não arrisque a sua. O mínimo que você tem que fazer é ser um pouco mais generoso. Depois ela começa com a grande ética que a gente chama da ética da convivência, que é a etiqueta, que não é o uso de garfo e faca, mas é a capacidade de conversar com as pessoas e administrar diferenças. A etiqueta
é a ética da convivência, é a tolerância ativa, que bom que você é diferente. E, por fim, a comunicação não violenta na internet, que nós temos uma prática de um verbo terrível, que é lacrar. Lacrar, em geral, significa humilhou alguém, né? Deu a última palavra, deu a voadora no peito mais certeira e a pessoa ficou em silêncio. Enquanto não descobrimos a comunicação não violenta, a internet continua sendo um brejo com miasmas e pantanoso, onde a dor de cada um aflora com uma velocidade e com um anonimato muito assustador. Então eu começo nessas questões. E vamos lembrar das grandes questões políticas. O Estado vai ter que abrir, como diria Machado de Assis, as burras de dinheiro. O Estado vai ter que gastar muito mais. Gastar muito mais com sentido social é muito bom, mas isso não pode ser uma farra fiscal que depois vai enriquecer alguns e não o seu objeto. E nós temos que continuar muito zelosos e muito cautelosos e acompanhando todo o gasto do Estado, porque esse é um ponto que vai ser colocado daqui a pouco em xeque. Falou de ética na internet e da questão do ódio, né? Eu já olhei para as duas influencers aqui, mas antes eu vou quebrar a ética do programa aqui, porque Gabriela Prioli esperou o intervalo para declamar a poesia apontada pelo Karnal. Então agora você vai ter que fazer. Ai, gente. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada. Tá bom, vai. Eu pensei entre aqui, né? Agora veja o que serve, Gabriela, o que serve para a família. Esse é o mito de Eros e Psique, narrado por Apuleio, num livro que nós conhecemos pelo nome que Agostinho deu a ele, O Asno de Ouro, mas se chamava originalmente As Metamorfoses de Apuleio. E quando ele conta o mito de Eros e Psique, do filho do amor, de Vênus, e Psique, que por curiosidade quebra a confiança do casal e depois tem que fazer trabalhos extraordinários, tem todos os arquétipos, né? Confiança e amor, inimizade com a sogra, as dificuldades para atingir trabalho. Então, isso é uma história extraordinária para ler em família e para debater, por exemplo, as sogras da família, etc, etc. E a poesia de Fernando Pessoa fecha, ele que tinha influência da teosofia, fecha com isso uma discussão de gênero, porque no final, o final é surpreendente e parece um manifesto LGBT no final. Então, ergue a mão, encontra Hera Exatamente. E vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Exatamente. Ou seja, que na minha busca e no meu ódio está contido mais o meu narciso do que a oposição de gênero. Mari Palma, pega esse embalo. Não, porque eu estou olhando ali o Karnal e eu estou vendo a frase, o nome do programa, O Mundo Pós-Pandemia, Relações Pessoais. E quando você falou de autoconhecimento, essa é uma busca, acho que, de todo mundo. Mas a gente sabe também que não é todo mundo que faz terapia, que se preocupa com a saúde mental. E a gente está vendo, inclusive aqui na CNN, a gente já falou várias vezes sobre isso, sobre os casos de ansiedade, depressão, tudo isso aumentando nesse momento de pandemia. Você acha que esse momento pode deixar ainda mais evidente a saúde mental e quando passar, a gente não sabe quando vai passar, inclusive isso pode até gerar ansiedade, as pessoas vão começar a se preocupar mais com isso? Bem, vamos distinguir duas coisas. Há pessoas que têm um problema grave psíquico, uma doença. O caso mais grave, eu acho que quase sempre para mim, é a esquizofrenia. Essas pessoas, durante a crise, têm gatilhos detonadores. Então, essas pessoas não são responsáveis pelas suas crises, elas precisam de ajuda profissional. Quem tem um problema grave pré-existente ou que se revela com a crise, tem que ser amparado com muita compaixão, porque essas pessoas, inclusive a lei não as julga, né? A lei as considera inimputáveis, que elas não podem ser julgadas porque não têm liberdade de escolha. Agora, para todos nós que estamos um degrau abaixo da insanidade total, que é o caso de quase todo mundo, a escolha pela sanidade psíquica é uma escolha diária. Ou seja, eu escolho aquilo que é melhor, eu escolho aquilo que eu quero colocar para cima, e se não é uma doença pré-existente, eu tenho mecanismos de relaxamento, de observar pessoas que sofrem mais para não tornar meu sofrimento tão magnificado. Então, tudo isso é para eu pensar aquilo que eu vou fazer para atingir a estabilidade psíquica. E o Yuval Harari, já citado aqui, na 21ª das suas 21 questões, recomenda meditação. Ele que não é religioso, ele é ateu declarado, e e não é nenhuma proposta religiosa, ele diz, se eu não fizesse meditação, não seria quem eu sou.
Ele diz fazer 2 horas por dia. Essa é uma capacidade de atingir uma estabilidade, ou seja, respirar, conseguir refletir, parar, ler coisas boas, enfatizar o que é positivo, não perder de vista o risco, mas não se entregar ao pessimismo. Porque o pessimismo como método filosófico, ele é interessante. Schopenhauer, por exemplo. Mas o pessimismo como estratégia de vida é covardia e é preguiça. Porque se tudo vai dar errado, eu não preciso fazer nada. Por isso que eu recomendo o otimismo, porque ele é estratégico e prático. O otimismo é uma maneira de eu agir e ter que tomar a decisão diária ao sair da cama de que eu vou fazer assim. Então, às vezes é uma questão menor, eu vou falar de uma questão muito insignificante. É muito importante, estando em casa, tentar se arrumar um pouco, porque isso quebra com o esculacho estético, que pode puxar para baixo a todos. É muito importante tentar manter certa ordem de horários, principalmente os jovens que tendem a inverter o dia pela noite. É muito importante, de vez em quando, quebrar a ordem das coisas e ler coisas diferentes, submeter-se a coisas fora da minha zona de conforto. Tudo isso ajuda, melhora a minha disposição de continuar otimista. Agora, é claro, se eu abandono o banho, passo a me vestir com aquela roupa de dormir, com aquela camiseta da eleição do final do governo Sarney e começo a deitar assim dia e noite, é difícil até eu virar um objeto de desejo, né? É difícil que eu vire. Não é uma recomendação estética, é uma recomendação prática. Nós somos seres visuais. Então, manter a ordem no meu espaço de trabalho, tentar fazer as coisas ordenadamente, na medida do possível, é muito bom. Não se trata de eu usar máscaras e adereços. Trata-se de eu saber que eu sou também uma realidade física, que percebe o mundo a partir dos olhos, do nariz também. Logo, eu preciso cuidar disso igualmente. Eu fico feliz de ouvir o Karnal assim. Eu e a Gabriela, antes da gente começar a gravar, eu estava dizendo, né, que a seriedade da situação é tão grande que eu quase ando perdendo o desejo de dar risada de algumas coisas engraçadas que aparecem. Mas, enfim, é importante também ter esse canal. Lhe agradeço por esse comentário final. Eu ia até perguntar sobre a estética, mas eu resolvi pegar carona num restinho de resposta sua na pergunta anterior, que é o papel do Estado, né, que a Dani trouxe aqui. Há aí um debate de uma fronteira em que a gente vai permitir demais e vai necessitar demais do Estado. Como vai ser esse equilíbrio? Permitir demais, porque vamos precisar ser monitorados o tempo inteiro, necessitar demais, porque é o único ente capaz de prover infinitamente. Claro que a gente conhece o limite. Como é o equilíbrio entre a permissividade ao Estado e a necessidade dele? Na experiência anterior de crise profunda em uma grande nação, que foi 29 nos Estados Unidos, à medida que Roosevelt, através dos seus vários New Deal, implantou estatais, organismos de busca de emprego e outras ações concretas, como a Companhia do Vale do Tennessee, ele também multiplicou mecanismos de controle. No Brasil, a multiplicação de mecanismos de controle, curiosamente, como tribunais de contas, às vezes são envolvidos em escândalos. Ou seja, no país em que o censor ficou imoral, ou que aquele que deve conter e verificar ficou eticamente duvidoso, como aconteceu às vezes com alguns tribunais, isso é muito problemático. Então, eu deveria multiplicar, nesse caso, mecanismos de controle. Todo poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Esse é um axioma tradicional. Esse é um momento em que o Estado precisa de mais interferência. Mas esse não é um grande drama, porque no Brasil há pouquíssimas pessoas contrárias ao Estado. Nós temos escassíssimos anarquistas e escassíssimos liberais clássicos no Brasil. Nós temos gente de direita e de esquerda que quer mais Estado. Ora o Estado fazendo censura a manifestações culturais, ora o Estado pagando por manifestações culturais. É o que pode unir o mais radical esquerdista brasileiro com o mais conservador direitista, é que eles acham que o Estado tem que intervir mais para acabar com essa pouca vergonha ou para instituir alguma pouca vergonha que ele aprove de alguma forma. Então, no Brasil, o que faltam são anarquistas e liberais
que são os que desconfiam do Estado. Na Mas, verdade, no geral, pensando só no Brasil, pensando no movimento global. No mundo, porque nós, por exemplo, eu vejo tantos empresários reclamando muito de Bolsa Família, mas buscando a Bolsa BNDES. Quer dizer, só é ruim quando é para o outro. Né? Agora, se eu sou um liberal forte, radical, bem, minha empresa não tem como ser sustentada, ela vai quebrar. Não é o Estado que vai ampará-la. Mas nós vimos nas crises da época de Reagan, nós vimos nas crises da época, por exemplo, do final do governo de Bush Filho e início do governo de Obama, que as pessoas que antes defendiam um Estado totalmente ausente imprimiram dinheiro na Casa da Moeda, que a ideia de responsabilidade fiscal foi para o brejo. Às vezes, nós temos que lembrar que salvar vidas e empregos é mais importante do que lutar por metas inflacionárias. Mas sempre nós temos que lembrar que o Estado tem que ser vigiado, não porque ele seja desonesto, mas porque ele representa o interesse de todos. E o que é público tem que ser vigiado por todo mundo, não porque os governantes sejam particularmente honestos e desonestos, mas porque, como lembra Rousseau, quando trata do contrato social, é da natureza humana buscar o seu bem-estar imediato e buscar o benefício dos seus. E a democracia é o único sistema que permite que eu coíba um pouco desse egoísmo. Porque nas ditaduras há menos escândalos de corrupção, não é porque há menos corruptos, é porque o corrupto está associado ao Estado. Ou porque o corrupto vai ser preso, mas não é por corrupção, é porque não dividiu o seu ganho com o líder. Né? Então, nós ouvimos falar de menos escândalos de corrupção na Coreia do Norte ou em Cuba. É porque as pessoas são mais honestas lá ou porque há menos liberdade de imprensa? Por isso que a solução democrática é sempre liberdade de imprensa, plena garantia do exercício dessa liberdade de imprensa, e os excessos já estão previstos na Constituição. Injúria, calúnia, difamação já estão previstos, mas a liberdade tem que ser total. Eu, antes de passar a palavra para a Gabi, queria só fazer um comentário muito rápido, né? Eu achei impressionante a repercussão nas redes sociais, especialmente na classe média, da aprovação dos R$600, que é o auxílio emergencial, né, que vai para os trabalhadores informais. Muita gente reclamando do valor. E eu achei engraçado, porque durante muito tempo no Brasil, o debate sobre o valor do Bolsa Família foi feito de uma maneira muito desrespeitosa, até, né? Ah, não, com esse dinheiro a pessoa não vai trabalhar. Veja, 600, 170, né? Mas acho que é a questão da transitoriedade também, né? Que acho que talvez as pessoas se sintam mais confortáveis. De saber que é um prazo. Mas, na verdade, eu vi muita gente achando o valor pequeno. Ah, como é que vai se virar com R$600? Bom, sempre criticaram que uma família sobrevivesse com 170. Vai, Gabi. Eu achei muito interessante essa fala sobre as questões ligadas ao autoritarismo e aos regimes democráticos, e eu quero fazer uma conexão com a internet e essa nossa manifestação pública por meio das redes sociais, que é intensificada pelo isolamento. Então, nas democracias representativas, embora um pequeno número de pessoas continue tomando as decisões, as pessoas hoje têm a sensação de que elas interferem no processo democrático pela participação na internet. Então, eu queria a sua opinião sobre como que vai ser essa participação popular no processo democrático. Se a gente vai continuar com a ilusão gerada pelas redes ou se a gente pode observar, eu sei que de novo estou pedindo uma profecia, desculpa, uma participação mais concreta. Tem um dado para a gente considerar. Angela Merkel, que é uma líder democrática da Alemanha, ela tem mais conhecimento sobre cada cidadão alemão hoje do que Hitler teve. Em plena democracia, o Estado tem uma capacidade de informação sobre o cidadão superior a, certamente, às monarquias absolutas do século XVI, XVII e XVIII. Então, o mundo de hoje é um mundo curioso. A sua fala contém essa possibilidade de fazer uma reflexão incômoda. Seria a democracia, com idas regulares às urnas, para decidir sobre pessoas que têm pouquíssima liberdade de ação, o quanto um presidente pode dispor do orçamento é muito pequeno perto do que já está disposto. O verdadeiro poder no Brasil é exercido pelos executivos municipais, estaduais e federal ou pelos donos dos grandes bancos e grandes empresas e pelo sistema financeiro. Então, essas são questões muito importantes. O desdém que as pessoas têm por política será alienação política ou porque elas percebem
que a eleição daquele prefeito é muito menos importante do que uma grande empresa municipal e assim por diante? Será que, de fato, elas têm desdém porque elas notam de onde vem o verdadeiro poder? E que todas aquelas questões que para as grandes empresas, vejam, a cor ideológica dos governos brasileiros mudou muito desde a redemocratização, desde Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e agora Bolsonaro, passando por períodos de instabilidade. A cor mudou muito, mas você vai ver os balanços de grandes instituições financeiras, mudou muito pouco. Como se essas instituições dissessem, tanto faz se o fulano tem fama de comunista, reacionário, fascista, porque eu vou continuar lucrando bilhões. Então, essa é uma questão complicada, que poderia ser com uma provocação ainda mais dramática. Seria a democracia, a forma mais perfeita de controle conservador e autoritário do indivíduo, porque dá a ele um opioide, que são redes sociais e eleições. Enquanto que na ditadura nós tínhamos o enfrentamento direto com um regime que não ouvia as pessoas, especialmente as ditaduras personalistas de direita, como a de Pinochet no Chile, ou de esquerda, como a de Stalin na União Soviética, seria esse tipo de ditadura mais sincera do que, por exemplo, hoje, ou seria o mercado, por exemplo, mais duro na repressão da criatividade artística do que foram os censores na ditadura entre 64 e 85 no Brasil? Bom, essas são questões muito importantes. É só eu comparar quem eram os criadores artísticos e musicais em 1972, apogeu da ditadura Médici no Brasil, com quem faz mais sucesso hoje no Brasil democrático, com o Estado consagrado por uma Constituição aberta de 1988. São pensamentos incômodos e são bons de serem feitos, ou seja, nós vivemos a ditadura perfeita, como era a do México, que trocava o presidente regularmente, não tinha golpes de Estado e ninguém tinha participação política, a não ser o PRI, o Partido Revolucionário Institucional. Isso é uma questão importante para pensar. Quem quer pegar? Eu queria fazer uma pergunta, porque a gente fica tentando fazer projeções, né, para depois, e às vezes é sempre, né, muito difícil de fazer. Mas a gente está vendo, por exemplo, as pessoas não passando aniversário juntas, não passando Páscoa juntas. Então, a gente tem também o Dia das Mães chegando, a gente não sabe quando isso vai passar. Então, aquelas datas comemorativas tradicionais que a gente junta a família, tira aquela foto, a gente não tem esse ano. Como dá para analisar isso? A gente está deixando de viver essa experiência? Será que depois a gente vai começar a valorizar isso? Porque tem também aquele movimento de, na vida normal, vou passar, sei lá, Dia das Mães eu ligo para minha mãe. Ou, aniversário eu vou ligar para aquela pessoa. E agora a gente não tem como passar essas datas comemorativas do jeito que a gente queria. Então, como ressignificar isso depois? Eu acho que a maior parte das pessoas reclamava muitíssimo do almoço de Páscoa e da ceia de Natal, ou da cerimônia de Rosh Hashanah, ou da cerimônia, lá sei eu, de Pessah, o Seder de Pessah. As pessoas reclamavam muito disso. E agora estão dizendo que estão sentindo muita falta. Eu sempre desconfio um pouco disso. Me parecem aqueles alunos na década de 80, de uma escola estadual que eu dava aula, que conseguiram, com abaixo-assinado e muita pressão, acabar com o uniforme. Era impossível usar uniforme diariamente. E no dia seguinte, a vitória do movimento deles, todos vieram vestidos iguais, com a mesma camiseta de marca e a mesma calça jeans. Mas agora era uma uniformidade escolhida por eles e não ditada pela escola. Então, é muito importante pensar que a sociabilidade tem, nesse momento, substitutos que são um pouco placebos, mas muito curiosos. Eu comentei hoje pela manhã em uma reunião via internet com várias pessoas, que na reunião em que o rosto das pessoas está na tela, é mais difícil você ficar olhando o celular ou se distrair do que ao redor de uma mesa onde cada um vai olhando debaixo da mesa o seu celular e faz de conta que está ali de corpo presente. Então, é curioso que essa reunião, olho no olho, na tela, né, ela é mais focada no indivíduo do que a reunião presencial. Eu segui o conselho de um grande amigo, Contardo Caligares, e ao invés de apenas ligar para algumas pessoas, eu convidei pessoas para almoçarem e jantarem comigo. Então, coloquei um pedestal, coloquei o computador, abri, e através de sistemas, aliás, agora conheço dezenas de sistemas de contato, cada pessoa tem um, eu convidei para comer junto, fizemos brinde, etc.
Olha, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Mas, de fato, eu sei que a massa de grão duro com fungo fresco colhido pela manhã é muito gostosa, mas quando está com fome, o miojo vai bem. Então, é aquilo que tem, é aquilo que tem no momento. Eu estou fazendo muito isso, estou encontrando pessoas via internet. Para mim, que sou mais velho, é um placebo. Para quem é mais jovem, essa barreira já não era uma barreira muito clara. Eu sempre volto à minha primeira experiência de rede social. Depois de 4 meses, eu deletei meu perfil, porque as pessoas estavam me mandando foto que elas comiam. Comi isso e acrescentando do símbolo do potássio, kkkk. Eu comecei a achar aquilo uma insanidade absoluta. Isso faz muitos anos, eu deletei. Meu primeiro perfil eu deletei. Até disse em público, até hoje, 15 anos depois, mas você disse que não tinha perfil bem? Era outra época, eu tinha cabelo, havia um outro movimento. Então, agora, o que eu sinto é que os jovens confundem ou fundem a percepção do virtual com a percepção do real. Porque quando eu deletei, um aluno me disse na Unicamp, o senhor deletou o seu perfil? Deletei. O senhor perdeu todos os seus amigos. Para ele, aqueles amigos eram amigos reais. Para mim, eram fótons. Talvez seja o jovem valorizando o contato pessoal e aí, por exemplo, minha mãe, ela não sabe fazer nada na internet. Então, agora ela está começando, eu estou começando a ajudar ela a, por exemplo, mexer no aplicativo do banco. Ela está até vendo lives, sabe? Eu falei, nossa, ela me liga e me passa a agenda das lives, sabe? Que vai ter. Então, está mudando a forma como a gente consome tudo, né? Agora, esse jovem que não está podendo encontrar família, eu sei como ele almoçava com a família, porque eu sou testemunha disso. O almoço da família nos restaurantes aqui de São Paulo sempre era com jovens junto à toalha, digitando ou com fone de ouvido, e os pais fazendo uma cara feia, mas feliz porque ele não está incomodando. Então era mais ou menos a chupeta. Não faz bem, mas como a criança não chora, ela vai se tornando algo universal. Tem aquela história do... meus filhos não podem sair de celular em casa e aí as mães me perguntam, nossa, mas como que você faz com eles? Eu falo, eu converso com eles. Tem que conversar, né? Se você tirar o celular, você tem que conversar. Mas enfim, é difícil. Eu, às vezes, também desejo... Eu, às vezes, desejo muito que o celular estivesse lá, porque é um calmante danado. Aqui, eu queria trazer um outro valor aqui, que é um debate também mundial e uma preocupação enorme por causa da característica dele, que é a questão da liderança. Quem serão os líderes pós-pandemia? Na verdade, a pergunta deve ser pela carência atual de estadistas. Nós tivemos uma longa experiência de governantes, sem nenhuma identificação específica, que tinham 3 preocupações, né? Serem eleitos, depois reeleitos e, ao final disso, elegerem seu sucessor, não indo para a cadeia. Então, essas eram as 3 preocupações básicas. O líder de modelo, por exemplo, de visão de estadista, que esteja pensando algo para daqui a alguns anos e não para o final do seu mandato, o líder que não funciona de olho no Ibope, mas pensa na infraestrutura, o líder capaz de pensar em coisas tão óbvias como a questão do saneamento no Brasil, que infelizmente, como muitas vezes significa enterrar a obra. Eu já sugeri a alguns políticos que fizessem canos de plástico transparente para dejetos, para que pudesse botar mais uma obra de fulano. Seria feio, mas seria uma maneira de ressaltar a gestão. A questão essencial do saneamento, nós temos um índice vergonhoso de saneamento. A educação continua muito problemática no Brasil. Então, todas essas questões seriam visões de estadista. Educação, segurança, saúde e saneamento são projetos de Estado e não de partido, e não de pessoas. Então, eu tenho que preparar um caminho para que o seguinte, daqui a 4 anos ou 8, continue dali. Se eu interpreto como algo apenas como projeto de pessoa, não dá certo. Então, nós temos hoje uma carência mundial de líderes. Por isso que a gente aponta com tanta rapidez para Angela Merkel ou outros, porque parece que são pessoas que conseguem, com todos os problemas dentro de uma sociedade democrática, Angela é uma mulher conservadora na Alemanha, consegue levar adiante uma série de questões importantes, inclusive agora durante a crise, cresceu. Nós temos uma geração que está carente de líderes. Quando há 60, 70 anos nós tínhamos um debate entre Getúlio Vargas e Carlos Lacerda, nós tínhamos um debate de políticos que tinham um projeto de poder, que tinham um projeto específico, mas havia um debate de ideias, tanto à esquerda
quanto à direita. Mas hoje nós temos um debate de projetos pessoais. Enquanto nós não perdermos esse sebastianismo, essa ideia permanente da sociedade brasileira, que vai surgir um presidente, que vai salvar tudo, enquanto nós continuarmos com o pensamento do século XVI português, que um dia Dom Sebastião voltará da batalha de Alcácer Quibir, dos areais de África, e vai levar Portugal à sua glória novamente, esse sebastianismo é uma praga no Brasil. Nossos problemas não serão resolvidos por uma pessoa, nem por um projeto, mas por muitos e muitos anos de um envolvimento nacional. O sebastianismo é uma praga no Brasil. E nós somos, como sempre profetizou Sérgio Buarque, pessoas cordiais, que continuam pensando afetivamente e menos racionalmente. Mas o senhor tem medo do populismo? O senhor tem medo de uma liderança mais autoritária crescer no Brasil, além do que a gente já assistiu? O populismo de esquerda, como foi definido por grandes pensadores, Ottaviani, Florestan Fernandes, sobre Getúlio no Brasil, Perón na Argentina, Cárdenas no México, o tradicional populismo estatizante, substituição de importações, de ideia de progresso, de desenvolvimentismo, ele já era uma realidade histórica assustadora, porque representou, como no Brasil, ditadura, inclusive repressão. Agora, o novo populismo de direita que emerge nas Filipinas, emerge na Hungria, emerge aqui no Brasil, nos Estados Unidos, ele é um pouquinho mais perigoso porque ele vem em contexto democrático, de eleições legítimas, que levam ao poder pessoas dentro das regras de um jogo, que não pode ser contestada pelas regras do jogo. Então, eles são mais complicados porque o líder populista pode ser contestado, mas a massa que o levou ao poder é um pouquinho mais complicada de ser contestada. Então, é aquele debate que nós estamos tendo sobre o colapso das democracias via democrática. O colapso das instituições democráticas, que pressupõe o contraditório, base de todo o direito democrático, que pressupõe o livre debate de ideias e não apenas um modelo de sociedade, isso está problemático hoje. Mas vou defender. Nossa democracia tem resistido, arranhada, com escoriações e 2 ou 3 hemorragias graves, mas ainda ela está sobrevivendo. Sobreviveu a 2 processos de impeachment dolorosos, complicados, está em meio a uma crise e continuam as instituições funcionando e sendo contrapeso umas das outras. São tantas questões, mas vamos lá. Eu queria pegar um pouco da ideia de que, pelo menos, é uma ideia mesmo, ela existe na minha cabeça. A crise une. Grandes tragédias costumam despertar um sentimento de solidariedade, de unidade. No Brasil, ela está dividindo. Isso já aconteceu? Pode-se dizer que é um padrão e, de novo, tem um momento de virada? O historiador é sempre um cético quanto à novidade. O historiador sempre lê o livro do Eclesiastes e diz que não há nada de novo sob o sol, né? Porque quando a França entrou na guerra contra a Alemanha no verão de 1914, a expressão dos políticos franceses era union sacrée. Nós vamos fazer uma união sagrada porque o nosso inimigo é a Alemanha. E aí alguns socialistas e comunistas entraram num debate. Ora, o patrão francês é meu inimigo e não o Estado alemão. E foram considerados, então, não patrióticos. Porque geralmente a ideia de união é usada para concorde comigo em nome de um valor maior. O valor maior pode ser Deus, pátria ou família, mas é sempre o meu projeto de poder. Então as crises podem unir, mas as crises mostram cisões também. Elas mostram cisões incontornáveis da nossa sociedade e elas continuam existindo. Então eu sempre desconfio dessa união sacrée, porque essa união sacrée é proposta por um Estado. Então, vamos pensar no Brasil e não nas nossas divergências políticas. Acontece que tem mais de um projeto de Brasil nesse momento. Tem mais de um projeto para sair da crise. Tem mais de um projeto sobre isolamento horizontal, vertical ou inexistente. Então, vamos debater e lembrar que sim, nós somos desiguais. E o único campo em que as diferenças podem ser exercidas, já disse isso, dentro de um campo em que legitima a diferença sem apelar à violência, é o campo da democracia.
Ou seja, é lá que as diferenças podem emergir e sem apelar ao cerceamento ou calar os adversários, é na democracia barulhenta, com opiniões divergentes, que isso pode florescer. Não existe só um projeto de Brasil. Então, vamos pensar no Brasil em qual Brasil? Para quem? Por qual projeto? Não existe só um projeto de Brasil. Não, sim, quando a gente fala de isolamento num país onde boa parte da população vive, muitas vezes em 1 ou 2 cômodos, uma família inteira, enfim, aí a gente consegue entender a dimensão do problema. Vai, Gabi. Não, eu vou aproveitar que a gente está falando de liderança e desses projetos de Brasil, que são diversos, porque eu estava relendo a obra do professor ontem e uma frase me chamou muita atenção. Ele diz que tão importante quanto atravessar o deserto é saber o que fará após ele. Não basta sobreviver, você precisa pensar na vida pós-crise. E aí aqui eu queria perguntar para o senhor, dentre esses tantos projetos de Brasil, então, se existe alguma estratégia para a gente enfrentar essa crise, não precisa nem ser da perspectiva de um líder político, porque não é esse o seu papel, mas pode ser até da perspectiva individual. Então, uma estratégia para a gente enfrentar o momento atual e alguma coisa para a gente se preparar para o futuro. Vamos imaginar como hipótese especulativa que essa crise vai fazer perder o fetichismo de presença, que, por exemplo, uma reunião empresarial pode ser tão eficaz com home office como ela era na própria empresa. Vamos imaginar que as escolas terão seu dia a dia afetado por isso. Vamos lembrar que no dia 16 de março, eu acho, fechou a primeira escola no Brasil por causa da crise e foi criticada porque era um exagero, porque os jovens não contraíam coronavírus. Eu pensei, bom, eles não são ensinados por adolescentes, né? Vão matar todos os professores a esse respeito. E, de repente, todas as escolas fecharam numa velocidade maior. Nós estamos tendo que, já foi dito, trocar o pneu enquanto o carro está em movimento. Isso é muito complicado. Vamos imaginar que as pessoas tenham uma reeducação financeira, que por menos que elas ganhem, elas imaginam que elas possam dedicar uma quantia mínima de reserva para um período em que elas vão precisar dessa reserva. Vamos supor que a crença em um sistema público de saúde eficaz se fortaleça após essa crise. Vamos supor que algumas lideranças políticas que apostaram em uma crise inexpressiva ou passageira vão ser muito desgastadas pela continuidade e como aconteceu nos Estados Unidos do Vietnã, no dia que Johnson declara a guerra, tem muita gente dizendo viva, quando os plásticos pretos com cadáveres começam a chegar a Washington e vamos chegar a mais de 58 mil mortos americanos e mais de 2 milhões no Sudeste Asiático, o apoio tende a diminuir. Que a mesma população que gritou as Malvinas são argentinas para o general Galtieri, logo em seguida, após a derrota, vão para a praça e querem a cabeça do general Galtieri. Que a derrota diante de um projeto nacionalista ou diante de um projeto irreal ou não científico tem um custo político muito grande. Ninguém será igual após essa crise. Ninguém terá a mesma percepção do mundo. Ninguém vai passar incólume a esse período. Então, como será de novo? Aí nós estamos mais no campo do tarô e dos búzios do que no campo da história. Mas sempre, sempre, todo fato histórico afeta profundamente as pessoas. Eu queria fazer uma pergunta sobre o conceito de felicidade, porque é um conceito, para cada um é diferente. E aí tem uma reportagem da CNN Internacional, porque no dia 20 de março foi o Dia Internacional da Felicidade da ONU. E aí saiu o relatório mundial dizendo que a Finlândia é o país mais feliz de 2020. E aí entrevistaram um morador da Finlândia dizendo que felicidade para ele nesse momento consiste em uma assistência médica de boa qualidade. O povo finlandês tem a sensação de que em caso de doenças e deficiências vão receber tratamento. O conceito de felicidade pode mudar no momento de uma pandemia? Ele muda, todos os conceitos mudam muito, o conceito de prazer, o conceito de felicidade, de êxito. Quando você olha as obras de Rubens, em que para mostrar mulheres belíssimas como as Três Graças, ele pinta 3 mulheres muito acima do padrão de peso que nós temos hoje, isso dá aquela dor hoje nas pessoas. Por que eu nasci no século 20 ou 21 e não no 17, onde eu estaria cada ano melhor para esse padrão? Tudo isso muda muito. O conceito de felicidade, ele é muito, muito mutável. E, aliás, a história poderia ser uma história desse conceito de felicidade. Quando o pai do atual rei do Butão inventou um índice de felicidade
para substituir o PIB como o único marcador de uma vida, ele tinha um objetivo quase turístico, né? Ele queria atrair gente e aí inventou-se que o Butão era o país mais feliz do mundo. Quando eu vou com grupos ao Butão e eles veem aqueles campos cobertos de maconha, que a maconha cresce muito no Butão e quase ninguém usa, e a representação de falos nas casas, que é muito comum na Ásia, as minhas alunas dizem, é por isso que é um país feliz a esse respeito. Eu acho que países pequenos, com população pequena, um alto índice de desenvolvimento, como é o caso da Dinamarca, que tem também o Segredo da Felicidade, que já virou o livro, segundo eles, a tal da palavra, que a minha pronúncia é ruim, de ruga, que é um conceito de intimidade e conforto em casa, ou a Finlândia, que tem uma das melhores educações do mundo, são boas referências de felicidade. Mas eu vou sempre lembrar que países perfeitamente desenvolvidos, com governos transparentes, com um primeiro-ministro que vai para o trabalho de bicicleta, com um presidente do Supremo que não tem motorista, como é o caso de quase todos os países escandinavos, esses são países que têm uma taxa de suicídio muito maior do que, por exemplo, países africanos com realidades sociais mais dramáticas. Então, nós temos que discutir mesmo o que é conceito de felicidade e por que existe tanta depressão no Japão, na Suécia ou na Finlândia, apesar do sistema funcionar. São questões complexas. Luc Ferry recomenda que a gente estabeleça um nosso padrão. E um grande pensador que fez o curso mais popular hoje em Harvard, que é um curso de felicidade, que é o Shawn Achor. O Shawn Achor, em vários livros, recomenda uma coisa: não espere o futuro para ser feliz. Não vá ser feliz quando você se aposentar no topo da carreira. Comece a ser feliz agora, para que você atinja o topo da carreira. Não mire que a sua felicidade será quando seu apartamento de 1 quarto for um apartamento de 4 quartos. Não pense que o seu carrinho atual ruim vai lhe tornar feliz um carro que impressiona as pessoas. Seja feliz para atingir metas pessoais, metas econômicas ou quaisquer outras. Seja feliz agora para atingi-las e não espere o futuro para não fazer aquele erro que um colega e um grande amigo, Clóvis de Barros Filho, sempre dizia. Você está no ensino fundamental e diz que a felicidade é o ensino médio. Aí você chega ao médio e diz, não, é a faculdade. Na faculdade você vai ter o seu curso. Chega à faculdade, não, é o estágio. Aí chega ao estágio, não é quando você for efetivado. Aí você é efetivado, você entra na empresa, não. É quando você chegar ao topo dessa empresa que você vai ser feliz. Aí você chega, se aposenta, em geral adoece, se aproxima da morte, e chega o padre à sua casa e diz, não, agora não, lá em cima é que você vai ser feliz. Não dá para acreditar que a felicidade seja sempre adiada. Eu acho que o professor Achor tem razão nos seus muitos livros e TEDs que ele faz, que a felicidade tem que ser um mecanismo atual, definido pelos meus parâmetros, Luc Ferry, que é uma vida bem-sucedida, para eu atingir agora um grau de otimismo eficaz para que eu me sinta mais feliz agora para atingir metas, e não daqui a 30 anos. É uma escolha verbalizada que precisa ser feita? Se a gente não cair na autoajuda, que é um pensamento positivo, que basta eu fechar os olhos e pensar eu sou feliz, e isto é uma fantasia, existe um consenso entre as pesquisas, muitos livros sobre o tema, de que na miséria absoluta a felicidade é quase impossível. Se você não tiver o que comer, onde morar e seus filhos chorarem de fome, não basta fechar os olhos e ter pensamento positivo. Isso é uma fantasia de autoajuda, porque o pensamento não institui realidade. Isso é um delírio. Né? O professor tem um livro sobre felicidade, chama Felicidade, Modos de Usar. Escreveu em parceria com 2 grandes amigos dele, o Pondé e o Cortella, enfim, foi no final do ano passado, E tem também um livro com o professor Clóvis que eu citei, que é Felicidade ou Morte. É um tema que eu reflito bastante. E hoje nós temos na Unicamp uma disciplina sobre felicidade. Harvard tem a disciplina mais disputada de todo o tempo sobre felicidade. Alguns torcendo o nariz, mas é evidente, quem torce o nariz para a palavra felicidade geralmente é infeliz. Com a mesma coisa daquela mulher que acha que os biquínis das outras estão muito ousados. Geralmente não é uma pessoa feliz com o seu próprio corpo. Quando eu começo a perseguir os outros como modelo, é porque tem algo comigo naturalmente que não vai bem. É o cara que diz, ele que só compra carro zero, é um horror isso. É uma dor, é uma dor. A felicidade não está onde os outros dizem.
mas descobrir onde eu a coloco é bastante interessante. Voltando à epidemia. Quem vai ter coragem de dizer agora no Instagram que gostaria de ficar o tempo todo com a sua família? Quem vai conseguir dizer isso após a epidemia? Nossa, família é tudo, gostaria de passar mais tempo com a minha, né? Eu amo família, mas vai ser uma verdadeira lei do ventre livre quando a gente puder ter família um pouquinho menos, concentrada, né? Professor, o senhor no início do programa falou que, bom, depois dessas grandes crises costuma haver quando passa, né, uma sensação de euforia quase, né? Uhum. Eu fico pensando se a pandemia do coronavírus não acaba coroando, carimbando essa era da solidão, da solidão digital mesmo. Ela acaba, de certa forma, como o senhor mesmo disse, né? Estou jantando com os meus amigos pelo computador e tal. Uhum. É um carimbo desse nosso tempo? Eu acho que faz séculos que emerge uma vontade de controle do corpo e de cuidados de asepsia, quando a partir da Idade Moderna os manuais de etiqueta mandam que você não urine nas ruas, que você não escarre, que você não eructe em público ou flate em público, não dá para dizer o sinônimo dessas palavras no ar, mas então você não faça nada disso em público. É a ascensão de um homem moderno, cada vez mais controlado, até chegar à grande renúncia do século XIX, que é o homem vitoriano, que passa a usar preto, abandona pluma, seda e maquiagem típicos do homem do 18 e passa a se vestir de preto, começam as virtudes da masculinidade e é um controle cada vez maior. O nosso mundo é um dos mundos mais controlados da história, um dos mundos mais reprimidos da história, porque nós queremos uma unidade de comportamento. É aquela empresa que me chama para dar uma palestra sobre criatividade e eu pergunto, como é que vocês fizeram a seleção? Bom, uma entrevista, o que vocês esperavam do entrevistado? Que se fosse homem usasse um terno azul marinho, camisa branca, uma gravata bordô, se fosse mulher usasse um tailleur preto, com um fio de pérolas discreto e com pouca maquiagem. Então, vocês selecionam pessoas por esse perfil e querem que elas sejam criativas, é um erro. Então, queremos o senhor um curso sobre empreendedorismo. Você se dá conta que se a pessoa for empreendedora, ela sai da sua empresa? Que empreendedorismo e cartão ponto não combinam historicamente? E elas querem, na verdade, ler empreendedorismo como vestir a camiseta da empresa e ser mais produtivo. Então, existe confusão de valores e tudo isso está sendo testado nesse momento. Carnal, todos os nossos valores, por favor. O que a gente faz com a esperança? A esperança, a segunda das virtudes teológicas, fé, esperança e caridade, a esperança ela é fundamental porque a pessoa que tem esperança, ela age. O que é esperança? Quando eu tenho que dizer para o grande público, eu gosto de metáforas concretas. Esperança é você olhar para o seu filho de 12, 13 anos e acreditar que aquilo vai resultar em algo. Isso é de uma esperança brutal, né? É de um gesto extraordinário. Esperança é você casar apesar das estatísticas. Esperança é você diariamente colocar um creme no rosto. É de uma esperança otimista enorme, sabendo o final da história, que você será um cadáver hidratado e bem cuidado. É uma esperança diária que você quer continuar manifestando. Isso é muito interessante, porque sem essa esperança não se sai da cama pela manhã. Então tenho que ser esperançoso para eu ser mais produtivo? Não, porque o otimista abre mão da luta da vida. Por que eu vou tomar banho se eu vou feder? Não existe na primeira pessoa na língua portuguesa. Eu fedo, mas faz falta. Esse é um verbo que devia existir na primeira pessoa, né? Porque eu fedo, obviamente. Por que eu vou tomar banho se eu vou feder de novo? Por que eu vou limpar se vão sujar? Por que eu vou educar se a pessoa está resistindo? Por que eu vou ler se eu vou esquecer? A esperança é sempre a vitória da vontade de um mundo melhor. E esse mundo ideal ou utópico, nos dois sentidos que a palavra utopia tem como melhor lugar ou não lugar, esse mundo utópico corrige o mundo atual. Por que eu critico o atual Congresso? Porque eu tenho uma utopia, que senadores e deputados sejam perfeitos, dedicados ao bem público. Por que eu critico uma pessoa? Porque eu tenho a utopia de uma pessoa perfeita. Por que eu me critico? Porque eu não sou perfeito. A utopia é uma correção de rumo. E só pode ser um bom sonhador quem tem esperança. E sem esperança, a gente afunda enormemente. E como o mundo está tomado de gente pessimista e derrotista, é um diferencial no emprego e na família ser alguém cheio
de esperança. Já pensou chegar ao Natal desse ano dizendo, eu sobrevivi a 2020, eu quero um Natal extraordinário, pode até levar a camiseta, eu sobrevivi a 2020, e viver esse Natal intensamente como o melhor Natal da sua vida, não? Eu acho que é uma questão. Hoje pela manhã, lendo um livro, me ocorreu a ideia de montar a árvore de Natal daqui a pouco, para dizer, olha, tem uma festa no final do ano que eu mesmo não sendo religioso gosto muito, e essa festa vai ser quase que a imagem que o soldado leva da namorada na guerra, né? O que eu estou vivendo hoje é um horror, mas tem alguém me esperando. Tem uma árvore de Natal, a vida vai voltar, que é o sentido da árvore de Natal. O inverno está lá fora, mas, ô Tannenbaum, vamos dançar ao seu redor, porque a vida volta na primavera. Né? Ai, puxa vida, olha, a gente tem 2 minutinhos. Se for um bate-bola, quem quer fazer? Gabi Prioli, 2 minutos. Serei brevíssimo também. Não, eu ouvi a sua fala agora e lembrei de um outro trecho da minha leitura de ontem, que o senhor fala que a principal lição do Pai Nosso está no substantivo e no pronome possessivo inicial. Ao dizer que há um Pai e que Ele é nosso, reconheço-me no coletivo humano e eis a ideia da fraternidade humana. Será que agora a gente consegue enxergar esse valor do Pai Nosso no coletivo e na fraternidade? Quando Jesus ensina a única oração contida nos Evangelhos, que é o Pai Nosso, enquanto que o Antigo Testamento tem dezenas, o Novo só tem o Pai Nosso, quando ele ensina uma oração que tem 7 pedidos básicos, que contém tudo aquilo que é necessário para a felicidade de uma pessoa de fé, a primeira é a mais revolucionária. Fiel à tradição do Rabino Hillel, que passa para o seu neto Gamaliel, que passa para o apóstolo Saulo, futuro Paulo, nós temos a seguinte ideia. Jesus não chama de Adonai, não chama de qualquer outro dos grandes nomes e atributos de Deus, mas chama de Abba. E ao chamar de Pai, significa uma universalidade que é a melhor lição das religiões. Eu não sou religioso, mas admiro nas religiões, acima de tudo, a fraternidade universal. A ideia de Adão e Eva é uma ideia maravilhosa. Somos todos descendentes, somos todos os degredados, filhos de Eva, como diz o Salve Rainha Católico. Abba, então, ele é Pai e ele é nós. Um substantivo e um pronome que, nesse caso, vão se transformar numa confissão de que eu sou irmão de todos, inclusive dos políticos. Leandro Carnal, professor, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço o convite. Que delícia de conversa. Meninas, muitíssimo obrigada. Que delícia de conversa.